Boa noite, queridos e queridas do culto do Evangelho da Noite. Desta vez aqui reunidos mais uma vez para realizarmos o culto do dia 26 de outubro de 2023. Então, vamos mais uma vez, irmanados pelos nossos bons intentos de estudo e mais ainda de colocar, esse conteúdo aprendido nas nossas vidas, nas nossas sendas, nos nossos eões, para também poder levar para todos aqueles que dividem conosco, essa senda, Então, para começar, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Fonte Viva. E é a lição 67. Modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos o homem raciocina obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física Deixa eu trazer a luz para cá. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado das técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. Ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal da humanidade vem sublimando a mente de todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição. Tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de nos ensinar. Acima de tudo,
que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Graças a Deus. Então, graças a Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. E graças também ao Cristo de Deus. E graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e à sua falange bendita que tanto nos assiste, inclusive nesse culto, né? Juntamente com a egrégora do Evangelho da Noite, da Aliança da Fraternidade, com os nossos guias e protetores espirituais e anjos guardiães. Ai, que Jesus esteja presente. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor, por toda a semana que recebemos desde o último culto. Obrigado, Senhor, por termos sido convidados para estar presente a esse banquete espiritual e obrigado por efetivamente termos podido atender esse convite e estar aqui hoje. De forma que só nos cabe rogar para que tenhamos uns bons minutos de convívio com essa espiritualidade superior, que todos esses espíritos evoluídos, que são os espíritos que realmente presidem o Evangelho da Noite, possam em caravana visitar os nossos lares, que devem estar de mentes e corações abertos, portas e janelas abertas, para receber essa equipe que vai sanitizar o nosso lar, assim como todos os que nele convivem, e também reharmonizá-lo, reenergizá-lo, sanitizá-lo. Que possamos ter um bom estudo e levar esses ensinamentos que vamos ter contato para a nossa vida diária, de forma a distribuir com todos os nossos irmãos de senda. Que assim possa ser e que possamos dar por iniciado o Evangelho da Noite de hoje, com as graças do Cristo e dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Hoje, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, tá? Então, nas semanas para trás, se vocês forem pegar cultos anteriores, são todos do Evangelho de Lucas, porque nós estamos progressivamente estudando pedacinho a pedacinho. Então, hoje iniciaremos o capítulo 3, versículos 1 a 6. Então, nos cultos passados estão capítulo 1 e 2. Antes do Evangelho de Lucas, estávamos estudando o Evangelho de Marcos, tá? E antes do de Marcos, estávamos no de Mateus. Só que quando eu comecei a gravar esses cultos para disponibilizar no canal, né, durante a epidemia, a gente estava lá na Aliança terminando o Mateus, tá? E aí o que aconteceu? A gente, então, tem tudo, né, todos esses cultos.
a partir de fevereiro de 2021, que eram justamente os últimos capítulos, se não me engano, os 2 últimos, de Mateus. Então, hoje iniciaremos o 3º capítulo de Lucas, 1-6, que o pastorino intitulou Mistério do Precursor. Eu gosto de ler os títulos que ele põe, porque o título já dá uma indicação de como ele viu esse trecho, né? Já que os evangelhos são escritos de forma direta, né? Sem ter essas subdivisões por assunto e sem que tenham sido colocados títulos, tá? Então, o Lucas, ele narra assim, ó. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o mergulho da reforma mental para a rejeição dos erros. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, entre aspas, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo o vale, fecha aspas, né? Todo o vale será aterrado, e todo o monte e outeiro será arrasado, e os caminhos tortos far-se-ão direitos, e os escabrosos planos, e todo homem verá a salvação de Deus. Então aqui o Lucas explicita o ministério de João, né? O Lucas detalha qual é o plano reencarnacional de João, tá? No próprio Evangelho diz, né, mais para frente, quem és, né? Quem é esse? Será que ele é Elias ou um dos antigos profetas? Então o próprio povo na época, né, já sacava que esse João aí era evoluído e que era alguém que já tinha andado por aqui dando dicas, né? Esse João era danado mesmo. E aí o que acontece? Porque, por exemplo, o primeiro evangelho a ser escrito, provavelmente, foi o de Marcos, que ele escreveu para ser usado para a evangelização, né? Que os apóstolos, depois que o Cristo já tinha morrido, pensa bem, o Cristo morreu, não tinha nada para deixar com as pessoas, para as pessoas lerem. As pessoas eram os livros, elas tinham que chegar e dar o testemunho delas, né, do que aconteceu, e falar o que o Cristo disse, tá? Então, começa aí com o João. Você vê, o João, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o mergulho da reforma mental para a rejeição dos erros, como está escrito no livro das palavras de Isaías.
né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Então, repara, então quando o Marcos, lá na Bíblia, está encadeado primeiro Mateus, depois Marcos, mas é mais provável que tenha escrito Marcos, então, porque eu dizia, Jesus, quando morreu, não tinha nada escrito, então era o que os apóstolos falavam, e ele preparou os apóstolos justamente para disseminar a palavra dele lá onde quer que eles pudessem ir, né? Claro que todos divinamente inspirados. Mas você veja bem, né? Ele dependia da pessoa ir lá, da pessoa estar passando bem, da pessoa não estar passando mal, né? Da pessoa se disponibilizar. E não eram tantos assim, né? 12. Tinha mais um grupo de seguidores que estavam ali para e passo com os apóstolos, tá? Que estavam seguindo desde essa época aí do batismo de João, que já eram os discípulos de João. Então você vê, aqui não está falando, mas o João já pregava, né, a vinda do Cristo e outras coisas, porque essa parte aqui que ele diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, né? Porque o João ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão pregando o mergulho da reforma mental para a rejeição dos erros. Quer dizer, ele tinha que, antes de pregar a rejeição dos erros, através do batismo, ele tinha que dizer quais eram os erros. Então ele já deu uma pregada anterior, preparando a vida do Cristo, até porque eles são contemporâneos, né? Vamos lembrar que o João nasce e 6 meses depois nasce o Cristo. Por isso que o São João é comemorado em julho, ou julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, em junho, né? 25 de junho, ou 24, né? Na tradição, porque 24 você começa a comemorar e aí nasce 25, né? Como é a questão do próprio comemoração do Natal, você faz na noite de 24, que aí para você assistir supostamente. Muita gente dorme antes. Por isso que antigamente o povo só ceava, né, os mais antigos, os mais experientes, eles vão lembrar que o povo ficava aguardando até a meia-noite para então cear. Então, mas era uma época que tinha mesa grande, as famílias eram grandes, aí todo mundo sentava à mesa, ia comer o peru com farofa, né? Farofa de ovos, farofa com passa, que tem gente que detesta, ia comer o arroz à grega, o arroz de forno, cheio de coisinhas, e a maionese, não é assim? Então era assim, né? E o povo todo em jejum. Aí falava, vamos fazer a ceia, senta para ceiar. Quer dizer, repara bem, aí quando você ensina lá que a última ceia tinha vinho e pão, aquele pão árabe, né? Que hoje em dia é dito árabe, aquele pão folha, mas na realidade, e todo mundo da nossa cultura associa a ceia com uma comilança, com um assado. Tem casa que tem gente que não gosta do chester, aí faz lombinho, faz o pernil, o tender bolinha, né? E não faz nenhuma oração antes de cear. Então também a questão da ceia já está desconstruída, porque o pessoal chega com fome, aí começou uma tradição assim, enquanto não chega a hora da ceia, que é só meia-noite, né? Aí vamos comendo aqui uns salgadinhos, umas entradas, né? Umas torradinhas com pastinha.
Aí, meu filho, brocotó. O pessoal caiu de boca nas entradas, que hoje em dia a ceia está até desempoderada, vamos dizer assim. Porque também o que acontecia era o seguinte, o pessoal ficava com fome, com fome, com fome. Quando chegava meia-noite, via aquela comilança toda, né? Comida pesada, fazia um pratão, pratarrás, e aí botava as colheradas lá de maionese, de arroz à grega, da farofa, do pernil, e aí comia e capotava, de barriga cheia. Aí, depois da meia-noite, o pessoal ou ia embora para suas casas ou caía dormindo lá onde estava. Entenderam? Então, hoje em dia tem mais convivência porque a pessoa vai comendo, né? Tem a ceia, mas não tem uma observância do jejum, né? A pessoa já começa a comer antes. Começa a beber, né? Pessoal, todo. Estou falando de cerveja, tá? Aí, para vocês terem uma ideia, o Cristo fez a ceia, porque a ceia é isso, tá? Inclusive, quando você vai na nutricionista, que ela fala, aí tem a ceia antes de dormir, é um copo de leite e 2 creme crackers, né? Geralmente é um copo de leite morninho, com 2 torradinhas, uma coisa assim modesta, tá? Ceia não é uma comidaria. E aí, o João, que veio antes, ele veio e começou a pregar, e ele fez muito bem esse papel dele, que o Lucas está descrevendo. Ele fez tão bem que o povo começou a achar que ele era o próprio Cristo, né? Então, porque realmente ele foi muito iluminado e se encaixou bem. Qual a importância de se escrever os evangelhos? É porque, como esse povo todo morria cedo, então esses apóstolos não iam durar muito, né? Mesmo tendo os outros seguidores, a mensagem podia se desvirtuar. Então era interessante colocar escrito para que pudesse ser esse texto usado e deixado em comunidades, como foi o caso do Paulo, né? Que começou a visitar as comunidades, mas na época do Paulo ainda não estava escrito, não. Olha a importância. Então, os primeiros documentos, exegese, que é quando você retira a mensagem retira a lição dos postulados do Cristo, né? Te retira a mensagem que está ali contida, de exegese, tirar essa mensagem da letra morta, torná-la viva. Quando começa, é o Paulo com as cartas. Então, o Paulo vai visitando as comunidades, as cidades, e depois, quando ele vai para outra comunidade, ele escreve uma carta para a comunidade anterior, abordando os problemas que ele viu lá, né? Por isso é difícil fazer estudo das cartas de Paulo, porque cada carta foi construída num tempo, com uma mensagem endereçada para aquela cidade. Então você tem que saber do que ele está falando, né? Para quem e por que ele está falando aquilo. Mas as primeiras teologias tiradas dos textos do Cristo, né, que à época dele, da morte, não estavam escritos, de Paulo, porque aí ele já faz a pregação e depois ele já faz a exegese, né? Retira a teologia. Então, o Paulo é o referencial, porque na verdade não tinha nem igreja. O Paulo não é católico, ele não é espírita, ele não é evangélico, nem maronita, nem ortodoxo grego. O Paulo é ali, é a fonte, tá? A mensagem do Cristo está nos evangelhos. Então ele suscitou. O evangelho de Marcos, de Mateus, eles devem ter sentido necessidade. O Marcos escreveu, não faz muita citação de Velho Testamento, e o Mateus faz horrores, né? Ele fica fazendo a ponte.
E o Lucas é que foi diretamente estimulado por Paulo para escrever, escreve aí um evangelho. Como o Lucas era médico, ele fez então um levantamento, e ele não conheceu o Cristo, ele não andou atrás do Cristo. O Lucas certamente tornou-se um dos seguidores pela proximidade que tinha com Paulo. O Paulo, pela proximidade que tinha com Lucas, pediu para ele escrever, porque sabia que ele escrevia bem, né? Que já era para os outros povos, né? Já tinha saído dos judeus. Então o Lucas escrevia em grego muito bem, que inclusive era médico, então ele tinha que descrever as coisas muito bem, os procedimentos. E aí é o Lucas que faz essa datação. É a primeira datação que tem, e assim, bem cercada, né? No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, segunda referência. Herodes, tetrarca da Galileia. Esse Herodes não é o grande, que o grande já morreu a essa altura. Seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia. Tá vendo? O irmão desse Herodes. Esse Filipe era Herodes Filipe. Eles tratam como Filipe para ficar mais fácil. Senão ia ficar Herodes, ainda tem mais irmão nisso aí, tem outros Herodes. E tetrarca, e ele era tetrarca da Itureia e da Traconites. E Lisânias, que era tetrarca de Abilene. Aí as pessoas, porque inclusive era a melhor maneira mesmo de datar. Tá? Eu estou falando que é a melhor maneira, mas depois vou mostrar que tem problemas de datação. Porque eram vários calendários. Quer dizer, e aí nem eram vários. E depois ainda vai piorar porque vão vir outros. Né? De forma que tem calendário que diz que Jesus Cristo nasceu no ano 7 antes de Cristo. AC. Jesus nasceu, segundo esse calendário, um dos calendários, ele nasceu no ano 7 AC. Então ele nasceu antes dele mesmo. Então, assim, são vários calendários, né? Para vocês terem uma ideia, o povo judeu comemorou agora, a gente está em outubro, e agora em setembro, se não me engano, eles comemoram o Ano Novo Judeu. Eles estão no ano 5.700, né? Porque como eles não aceitaram Cristo, então não tem a era cristã. E aí eles comemoram, o calendário deles lá desde o Velho Testamento. Entenderam? E aí tem diferença aí você vê como é que o Lucas já tinha uma cabeça de historiador. Ele dá várias referências, porque aí você vai vendo assim, bom, vamos ver, quando é que Filipe foi tetrarca da região da Itureia e Traconites? Quando é que Lisânias foi tetrarca de Abilene? Quando é que é o 5º ano, essa aqui, 15º ano do reinado de Tibério César? Tá? Aí, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Aí você vai restringindo. E aí, mas mesmo assim, como isso daí vão dar faixas de tempos nos outros calendários, e isso continua não sendo, tem uma mobilidade grande. Para você ter uma ideia, a própria Igreja Católica já fez uma comemoração na metade do século XX, falando dos 19 séculos de cristianismo. E isso era 1929. Então, a própria Igreja Católica, né, tem uma datação que não bate exatamente com 2023 anos, no caso agora, tá? Assume. Porque são vários calendários. Então, num calendário ele nasceu numa data, no outro calendário ele nasceu na outra, tá? Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Tem gente que fala Anás, mas aqui está com um tio em cima. Mas então é o Anás e
Caifás. E aí o que acontece? O João, ele desempenhou esse papel magnificamente. Então ele tem aquela reclusão de 40 dias no deserto, que a gente sabe que é um processo para vencer a matéria, né? E aí, quer ver? Ele fala assim, ó. Filho, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, que é quando ele começa efetivamente a pregar. Filho de Zacarias no deserto. E aí fala que a voz do que chama, do que clama no deserto. Entende? Então ele vai fazer essa reclusão inicial para poder efetivamente assumir o ministério dele, que é desse que ele começa a dizer, não é mais dente por dente, olho por olho, dente por dente, né? O Filho de Deus está chegando e ele vai fazer pequenos acréscimos, né? Quer dizer, pequenos grandes, né? A gente está para seguir até hoje, né? Que é esse do perdão, né? Perdoar 7 vezes 7, não responder da mesma maneira, responder de uma outra maneira, da outra face, né? Não é o olho por olho, dente por dente. Então ele está falando isso. Aqui no Lucas, né, está contando esses eventos a respeito de João. Então ele fala, como está escrito no livro das palavras de Isaías, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, todo monte e outeiro será arrasado, os caminhos tortuosos far-se-ão direitos e os escabrosos planos. Então ele vai asfaltar o caminho para Deus, e todo homem verá a salvação de Deus. Então, vai trazer a mensagem, todo homem verá, mas não quer dizer que vá acreditar nem que vá seguir, né? Então, basta olhar para a nossa condição hoje em dia. Claro que, se você comparar na época de Jesus, percentualmente tinha bem menos gente seguindo, né? E hoje você tem mais gente seguindo, mas não, o caminho, como o pastorino aqui lembra, que Jesus falou, eu sou o caminho da verdade e da vida, que é para Deus, né? Então, ele é um dos caminhos, tá? Tem outros avatares e outros caminhos que você chega lá. A própria questão do povo, né? Nós estamos numa religião que tem 150 anos, mais ou menos, né? Então, pensa em todo mundo que veio antes, que não tinha essa interpretação espírita e que, com todas aquelas limitações de interpretação, eles ascenderam. Muita gente já está lá na glória, né? Muita gente já está iluminado, já fez a metanoia só com aquela mensagem do Senhor, entende? Então não é nenhuma das caminhos é limitante. Você atinge, né, ou não, segundo seus atributos, né, que equivale a dizer que a religião não salva ninguém. Nenhuma religião salva ninguém. Porque você só consegue, salva é um termo, né, também do catolicismo, dos evangélicos. Na verdade, ninguém vai fazer a metanoia até porque é de uma religião, porque é de outra. A pessoa vai escolher o caminho que ela consegue se afinar, sintonizar melhor e ela se sente melhor e evoluindo. Então, a metanoia, essa união com o Pai, com Deus, né? Nós todos somos filhos. Cristo era filho, nós todos somos filhos.
Essa união com o Pai Eterno é que é a metanoia, quando a gente se torna um filho em uníssono, como foi Jesus, que diz: eu faço o que agrada ao Pai, né? Eu faço o que o meu Pai falou, eu cumpro os desígnios do meu Pai. Então ele está dizendo que ele está em total harmonia e afinidade com o Deus, que é o Deus Pai. Ele é o Cristo, que é o Deus Filho, e depois as pessoas todas vão poder se apossar dessa terceira face de Deus, que é o Espírito Santo, que é quando você não está ainda na fase crística, mas você pode ser Deus na Terra, fazendo a vontade de Deus. Entende? Isso é maravilhosamente descrito lá no diálogo com a samaritana. Leiam lá, capítulo 4 de João, é o único lugar que tem isso, o diálogo com a samaritana, e aí vocês vão acessar o que é essa metanoia. Vamos agora passar para o nosso passe fluídico terápico, quando então vamos receber o passe das mãos dos nossos anjos guardiães e dos trabalhadores do Evangelho da Noite, da equipe de falangeiros da equipe de São Francisco de Assis. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, também preparados por corações amorosos para nos atender. Coceira. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus, agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. E graças ao Cristo de Deus, e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e à egrégora do Evangelho da Noite,
e da aliança da fraternidade, além dos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, que tanto nos envolvem e nos protegem, nos inspiram e nos conduzem. Mais uma vez aqui reunidos, queremos agradecer todo esse banquete espiritual que foi fornecido na paz e no amor do Cristo. Queremos então também, Senhor, rogar para que todos esses lares que estão no raio de ação desse culto possam ter sido atendidos. Todas as pessoas, esses nossos companheiros de senda, possam também ter sido iluminados em suas mentes, seus corações e seus lares. As pessoas que fazem parte da nossa família harmônica e da nossa família material também, todos aqueles que fazem parte da família espiritual, um quanto de energia para esse nosso éon, todos esses contemporâneos, um quanto de energia para a Gaia, o planeta Terra, um quanto de energia para essa humanidade encarnada e desencarnada, um quanto de energia para a transição planetária, envolvendo esses seres que estão chegando à Terra e que são um pouquinho mais evoluídos que nós e que vão, em reencarnando, trazer uma alteração da vibração do orbe. Que todos sejam muito bem-vindos. Que possamos atuar de forma a facilitar esse momento reencarnatório e facilitar também essa ação do Espírito Santo no mundo, de Deus no mundo, que possamos ser canal para todas essas pessoas que estão no nosso éon e que necessitam. Que Jesus esteja presente. Senhor Jesus, abençoa ainda todos esses líderes espirituais do mundo, abençoa todos esses líderes materiais, que todos possam ser abundantemente envolvidos, suas mentes, seus corações, para que possam ter as atitudes corretas no momento correto, principalmente nesse momento que estamos vivendo das guerras. Vamos fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas e pedir para as pessoas que conhecemos que estão necessitadas. Senhor Jesus, graças a Deus, dá-nos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus.